A atual cheia do Amazonas entrou para a história no dia 16 de maio, ao atingir a marca recorde de 29 metros e 77 centímetros. A cota chegou a 29 metros e 78 centímetros, superando em 1 centímetro a maior cota registrada até então, em 2009. Este é o maior índice dos 110 anos, desde quando a medição começou. Mas o Rio Negro não para de subir e sua marca poderá chegar a 30 metros, causando problemas para a maior parte da população amazonense. Os gastos com a cheia deste ano já correspondem a mais de 117 milhões. No entanto, o valor real vai muito além do registrado pelo poder público. Ainda não há números dos prejuízos amargados pelos comerciantes de Manaus e do interior, sem falar nas perdas, quase que completas, de alguns municípios. Em Manaus, a cheia já alcançou a Avenida Eduardo Ribeiro, atingindo ao menos 145 lojas. Pelo menos 47 empresários fecharam as portas e 113 pessoas foram demitidas. Mesmo assim, alguns ainda resistem à subida do rio, mantendo o comércio funcionando, mesmo com pouco movimento. No local, o trânsito de veículos foi alterado. Apenas ônibus passam por aqui. Para que o fluxo de pessoas não seja interrompido nesta área, pequenas pontes de ferros estão sendo construídas ao longo do trecho alagado. Sacos de areia são empilhados para conter as águas do Rio Negro. Outro problema é o mau cheiro que reina por aqui, já que o rio se mistura com o esgoto submerso no centro da capital. Em outra parte do centro de Manaus, a situação não é diferente. Por aqui, a água tomou conta completamente da rua Barão de São Domingos. Os comerciantes levantaram pequenos muros nas portas das lojas para que elas não ficassem alagadas. Não há mais trânsito de veículos de nenhum porte. Apenas os pedestres se arriscam a passar pelas pequenas pontes de madeira. A Feira da Manaus Moderna também não escapou deste fenômeno histórico. A cheia chegou ao setor de açougue, onde eram vendidos carne e peixe. Os feirantes foram obrigados a se mudarem para o outro lado da feira. Neste local, o odor é ainda mais forte e a poluição também. Fomos ao bairro da Glória, um dos bairros da capital amazonense que está em situação de emergência. Por aqui o rio já subiu mais de 1 metro e com a água também veio o lixo, que não é pouco. Crianças brincam inocentemente na água poluída, sem saber dos riscos que correm ao ter contato com ela. Segundo os moradores, a alagação se deve ao aterramento que o governo fez na Avenida Brasil e que o lixo acumulado vem de outros bairros. Seu Paulo é um dos moradores prejudicados pela cheia. Seu mercadinho está parcialmente submerso. Suas mercadorias estão acumuladas no pouco espaço que resta. A venda dos produtos continua, pelo menos para juntar o dinheiro da alimentação. E esta é a terceira maromba que ele manda fazer na tentativa de salvar o pouco que tem. Estou renovando de novo a maromba porque vai chegar de novo. Nós temos o mês de junho, quase todos, tem restante do maio e bora ver em que vai ficar aí. Os garis são constantemente vistos por aqui. Todos os dias eles juntam os lixos acumulados, mas nem todo o lixo pode ser visto. Há muito entulho preso debaixo das pontes e das casas. A Defesa Civil distribuiu madeiras para a construção das marombas, mas nem todos os moradores foram contemplados. O meu problema só era a madeira, né? O povo deram muita madeira aqui pro povo, nós se inscrevemos tudinho. Infelizmente eu não ganhei nenhuma tábua. Essas tábuas que vocês estão vendo aqui, isso aí tudo eu comprei quando o rio estava seco. O rapaz serra madeira aí no Igarapé, que ficou tudo enterrado da serraria. Aí ele serra aí, eu comprei 7 dúzias de tábua, 2 dúzias de ripão, 2 de pernamanca. Essa madeira que vocês estão vendo aqui, que o povo da Defesa Civil não me deram uma tábua.
A casa de Dona Dalva agora que começou a alagar. O assoalho é alto, mas faltam poucos centímetros para inundar. É possível ver através das brechas o lixo acumulado debaixo de sua casa. Dona Dalva abriga ainda mais 2 famílias que tiveram suas casas completamente alagadas. Mas ela também reclama da falta de ajuda por parte da Defesa Civil. Eu procurei o rapaz que é responsável por essa área, não estou lembrado o nome dele, eu falei com ele agora de manhã, já fui lá 2 vezes. Aí ele disse para mim, olha, eu vou ver, porque já terminou, só estão fazendo a marumba, eu vou ver, não vou lhe prometer. Mas eu só posso prometer que eu vou somente olhar, faça pelo menos isso. A procura por madeira para atender as famílias afetadas pela cheia aqueceu as vendas no mercado madeireiro no Amazonas. Em algumas empresas do ramo, as vendas cresceram mais de 100%. A Defesa Civil da capital já doou cerca de 4.224 metros cúbicos de madeira para famílias que tiveram as casas inundadas. A Defesa Civil do Estado gastou cerca de 2 milhões em madeira para as famílias de todo o Amazonas. Até o dia 15 de junho, a extração de madeira está proibida no Amazonas, devido ao período de defeso. Por este motivo, algumas empresas precisam comprar madeira do estado de Roraima para conseguir atender aos pedidos na capital do Amazonas. O Amazonas ainda está no período de enchente e os números de investimentos e perdas não param de crescer. O estado já recebeu 10 milhões e meio do governo federal. A Defesa Civil do Estado reverteu a 8 municípios afetados 850 mil. Distribuiu 33.290 cartões Amazonas Solidário, cada um no valor de R$ 400. E para a cheia em Manaus, dispensou 44 mil. A Prefeitura de Anamã, cidade que está literalmente debaixo d'água, já recebeu 20 milhões. A Prefeitura de Manaus destinou 15 milhões para a drenagem profunda e superficial de vias em Manaus. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos distribuiu 2.500.000 cheques nominais no valor de R$ 600 cada. De acordo com dados do SOS Enchente, foram realizadas ações de 16 milhões. Em 2009, 140 milhões foram gastos em benefícios aos atingidos pela cheia. Na época, foram investidos 60 milhões para obras em municípios. Deste montante, 38 milhões foram liberados em 2011. Este ano, o Estado solicitou do governo federal 66 milhões. Deste total, 30 milhões foram previamente aprovados. O Estado aguarda ainda a liberação de 7 milhões e os 350 milhões anunciados pelo ministro da Integração, Fernando Bezerra. Na agricultura, o prejuízo ultrapassa os 40 milhões. Mais de 13 mil famílias foram atingidas e quando o nível do rio descer, a perda será ainda maior, por conta dos recursos que terá que ser injetado para fomentar a produção. Somente em hortaliças, o prejuízo estimado na produção é de 5 milhões. Na produção de mandioca, a perda registrada é de 16 milhões e na produção de banana, as perdas até o momento chegam a 7 milhões. A CEPROR está distribuindo sementes para que, quando o nível dos rios baixarem, os produtores possam voltar a cultivar e se reerguer. Segundo os dados da própria secretaria, somente cerca de 3,1% das perdas desta cheia é proveniente de financiamento. No entanto, quem perdeu gado, por exemplo, terá que comprar outras cabeças para repor o prejuízo que se teve, e o novo investimento deverá ser alto.